Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer, em nome do Sescom São Paulo, fazer a moderação desse painel sobre um tema muito interessante, acho que talvez o tema do momento, né? As ondas de tecnologia, à medida que vem passando, né, com os anos, vem trazendo cada vez assuntos interessantes para debate, para discussão. Foi assim com a questão da nuvem, quando começou, né, a surgir todos os debates relacionados à nuvem. Depois tivemos aí um burburinho grande com a questão do metaverso. E agora o que se fala é de automação e inteligência artificial. Então, esse é um tema muito interessante. Acho que é um tema que, ainda mais com a aplicação direta ao mercado contábil, mais interessante ainda para a gente. E a gente tem aqui um especialista, né? Nós temos um painelista, que é o nosso amigo Maurício Frisarin. Ele é painelista sobre inteligência artificial, é fundador e CEO da Kion Tecnologia, né, empresa especializada no desenvolvimento de softwares para gestão empresarial com inteligência artificial. Cursou Tecnologia de Software e Marketing, OPM, Owner President Management, na Harvard Business School, Executive Education e Inteligência Artificial na Universidade da Califórnia, em Berkeley e em Fintech na Universidade de Harvard. Com vocês, Maurício Frisarin. Muito obrigado. Queria agradecer a todos por estarem aqui e também agradecer a organização, né, por ter dado essa oportunidade, me convidado para estar aqui num tema que realmente eu gosto muito, né? Então, sempre é um prazer falar do que você gosta. Bom, queria começar contando só um pouquinho da minha história, né? Porque eu estou aqui, a experiência, enfim, né? Não estou começando agora. Eu comecei a desenvolver software lá um pouquinho antes da década de 90 e a ideia na época, né, assim, era desenvolver software para empresas, né? Os computadores estavam chegando no Brasil, então tinha uma oportunidade, uma necessidade de ter esses profissionais, né, programadores, muito grande por estar começando no Brasil principalmente, né, a chegada dos microcomputadores. Bom, em 90, senti a necessidade de abrir a empresa, ainda precisei abrir em nome do meu pai, porque eu não tinha nem 18 anos ainda. Então eu juntei com um sócio, vamos começar uma empresa de software. E aí vinham as dificuldades, né? Que você tem que pagar um aluguel, você tem que programador, você tem uma secretária, enfim. E aí que surgiu uma oportunidade, logo após isso, surgiu uma oportunidade de desenvolver um software de folha de pagamento. Eu tive um convite, aceitei, né, o convite para desenvolver, e a primeira coisa que a pessoa me disse foi assim: olha, folha de pagamento é extremamente complexo, né, nem preciso explicar para vocês. E aí tem uma necessidade de mercado e tem um bom software de folha de pagamento. Falei, bom, então é isso, essa é a ideia, é isso que eu vou começar a fazer. Então, aí, iniciado né, esse desenvolvimento, e eu pensei, resolve um segundo problema. Como o software necessita de atualização, então se eu, em vez de só vender um software, né, como a gente fazia com os RPs na época, né, criar o software e dar manutenção nesse software e cobrar uma mensalidade, eu resolvo dois problemas. Fica mais barato, né, para o contador, né, ele vai pagar por mês, e para mim também resolve um problema. Por exemplo, tem que pagar aluguel, tem a secretária, enfim, tem tudo. Então, era uma ideia que parecia ótima e aí eu posso desenvolver o software de RP. Nem pensava que, na verdade, eu ia abandonar o desenvolvimento de software, né? Quando eu digo desenvolvimento, assim, na época a gente desenvolvia sob demanda. Então, por exemplo, uma clínica, alguém precisava de um software, ele encomendava esse software e aí eu desenvolvia sob demanda. Assim, o que a pessoa pediu, desenvolvia, entregava e acabou, né? E acabou o contrato, recebia o dinheiro, ganhava muito bem, por sinal, mas acabou, né? Se precisasse de alguma coisa, faria. Se não, acabou o contrato. Bom, depois acabou que essa empresa foi crescendo bastante, né? Se tornou líder de mercado. Foi bem na época que o nome BRICS, não sei se vocês lembram, estava no auge, que era Brasil, Rússia, Índia e China. E aí, e África do Sul. E aí, todas as empresas, os fundos, enfim, queriam investir nos BRICS, especialmente no Brasil, né, que era um país que tinha no mundo que realmente tinha um potencial de crescimento muito grande, uma chance de
evoluir muito. Então, todo fundo que se prezasse no mundo tinha que investir, tinha que estar aqui, tinha que pôr o pé num dos BRICS. Bom, nesse mesmo tempo, então apareceu um fundo de investimentos de Nova York, né? Bem, exatamente no momento que a empresa já era líder de mercado, estava crescendo muito. Eu não tinha experiência passada, né? Assim, não tinha trabalhado em nenhuma empresa, né? Para entender o que é, enfim, governança corporativa, enfim, evoluir, crescer, né? Ter uma diretoria, enfim. Lógico, você vai aprendendo, fazendo cursos, né? Mas não é a mesma coisa que uma empresa especializada. Bom, e eu tinha um sonho que era abrir capital da empresa, fazer o IPO. Essa empresa apareceu, né, esse fundo especializado em tecnologia, apareceu e fez o convite. Olha, a gente aporta um dinheiro, você vende um percentual para nós, a gente vai te ajudar a crescer e vai levar a empresa para a abertura de capital. Bom, e aí começamos e foi. Me ajudou muito, aprendi assim absurdamente com eles, né? E crescemos, quer dizer, o dinheiro foi basicamente dentro da empresa, então começamos a adquirir novas empresas e a partir daí, a vida assim, lógico, trabalhando muito, né? Entendendo como isso funciona. Bom, aí chegou o grande dia, quer dizer, o início do grande dia, né? Vamos fazer uma apresentação para bancos, enfim, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, claro, que para fazer um IPO, na verdade, né, para abrir o capital, você precisa já apresentar a empresa, você já vai no IPO meio que vendido, né? Assim, já tem os investidores, já tem tudo. E uma parte fica em aberto para quem quiser comprar as ações, né? Bom, no primeiro dia do roadshow, primeira apresentação para um banco, eles adoraram e disseram assim, olha, a gente tem um possível comprador para a empresa. Mas não para ser acionista, mas para comprar a empresa inteira. E aí esse dia foi muito engraçado, que aí eles falaram assim para mim, você aceitaria, né, apresentar a empresa né, vocês querem fazer a apresentação? Aí eu falei, não, e o pessoal do fundo falou sim. Aí, porque assim, lógico, eu não queria vender a empresa, queria abrir capital, então não era uma coisa assim, não, eu vou apresentar, e falou, não, mas vamos, te apresenta, pelo menos é legal ter até uma empresa grande, multinacional, ela te dá um feedback, né? Assim, é legal, é boa, não é, tem um problema, então vai ser bom você fazer isso, independente de qualquer coisa. Bom, fui. O problema é que eles gostaram muito. E aí eu descobri que quando você faz negócio com um fundo assim, né? Descobri não, né? Claro, eu assinei e tal, mas assim, nem passava pela minha cabeça de vender a companhia. Mas ele falou assim, não, olha, a gente acha melhor então vender a empresa, né? Se tiver o valor certo, em vez de a gente passar por tudo isso, abrir capital, enfim, vamos vender a empresa. Aí eu tinha assinado um termo que chama tag along, drag along, sabia direito, assim, sabia mais ou menos, né? Tudo bem. Bom, aí ele falou assim, olha, se a gente realmente, né, falei com o advogado, falei, não, se eles quiserem, eles vão fazer isso, né? Mas assim, lógico, não vai brigar nem nada, mas enfim, bom. Aí foi que na primeira apresentação já começou o início da venda da empresa e não mais abrir o capital. Ocasionou que vendi a empresa e aí você sabe que tem um termo que chama non-compete, né? Que você não pode mais competir na área, né? O meu era forte, assim, não podia nem falar assim, vou vender pipoca pela internet. Não, envolve tecnologia, tá fora. E aí, falei, então o que eu faço agora? Vou fazer duas coisas que eu gosto, né? Estudar, sempre fiz muito curso especializado, né? Mas eu nunca consegui fazer uma pós-graduação. Só fiz curso porque assim, não dava mais, trabalhava muito, muito mesmo. E a empresa crescendo, né? Crescendo bastante. Então, falei, continuo então né? Estou sendo remunerado, né? Porque você recebe, durante esse período, você recebe um salário para compensar que você não pode trabalhar, teoricamente, é um praxe, né? Bom, então, falei, vou mudar para os Estados Unidos e de repente vou voltar a estudar e fazer alguma coisa. Aí entra uma segunda parte engraçada que eu queria comentar, é que uns amigos, né, inclusive o pessoal do fundo, umas pessoas do fundo, mais alguns amigos falaram assim, por que você não vai para Harvard? Aí eu falei, eu adoraria, meu sonho, mas ir para passar, ir para entrar? Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou
me inscrever. Tive apoio desses amigos, né, que estiveram lá. Falei, não, vamos lá, eu te ajudo, tal, vamos pra cima. Aí eu falei, bom, tá, mas não vou contar pra ninguém. Eu não vou falar, e aí não entra, né? E aí eu vou passar vergonha? Eu falei, não vou fazer isso não. Não contei pra ninguém, nem pros meus pais. Eles não sabiam, ninguém sabia. Aí, depois de tudo, passa 6 meses e a gente, nada, não tem resposta. Falei, bom, então eu vou mandar um e-mail, vou ligar, tal. Aí só assim, não, fica tranquilo, nós nem fizemos ainda, não chegamos em você no processo seletivo. Então, você não está nem dentro nem fora, mas está no mesmo. Passou um tempo, aí chega um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado. Assim, aí eu contei para todo mundo, só aí. Bom, aqui está uma foto, né? Bom, então voltei a estudar e agora começa a parte que interessa. E lá, assim, você estuda muitos cases, né, de companhias, de empresas e tal. E aí eles entraram num tema que me chamou muito a atenção, que é a inteligência artificial, né? Por que a inteligência artificial ia mudar o mundo como a gente conhece? E aí falei, putz, vou aprofundar mais nesse tema, né? E também um segundo tema que não é relevante agora, mas foi fintech, né, que são as empresas, os bancos digitais, né, que realmente conseguem ser ágeis, né, uma legislação nova que saiu, né, no mundo inteiro praticamente, que são os bancos digitais, mas esses vamos pular. A parte de inteligência artificial, então, me interessou muito. Falei, bom, eu vou começar a me aprofundar nisso. Fui fazer um outro curso para entrar mais a fundo, porque lá era superficial, assim, só uma explicação genérica sobre o que é, como é que é. E aí fiquei encantado. Falei, putz, isso mudou muito do que era antigamente, né? Para o que é agora a inteligência artificial. Isso acho que era 2018 ou 2019. Bom, e aí, essa é uma outra figura aqui, só o último comentário nessa área, uma figura, aí uma foto que eu coloquei, a foto aqui que eu estou fazendo uma apresentação. Essa foi a apresentação mais difícil da minha vida de longe. Então, eles selecionam alguns alunos, né? Formam grupos. Aí, os grupos selecionam um aluno para montar um caso. Nesse caso, era de uma empresa que está pegando dinheiro para fazer um IPO. Eu achei legal, porque assim, pô, é o que eu queria fazer, vamos ver como é que é, né? Bom, aí eu descubro que para fazer isso, você precisa fazer toda a apresentação de uma empresa fictícia ou não, né? Não estava atuando na área, não estava fazendo nada da minha especialidade, né? Que é software. Então, bom, colocamos lá, criamos uma apresentação de uma empresa que eu estava investindo. Bom, vamos criar isso e vamos montar. Bom, aí eu descobri o segundo problema, é aí que é a parte que entra difícil. Primeiro, claro que você tem que fazer a apresentação em inglês para todos os alunos, para os professores, e aí é uma espécie de Shark Tank. Né? As pessoas vão votar e todos os alunos estão competindo, os representantes estão competindo entre si. E aí o problema é que os alunos que estão assistindo, eles querem que o grupo deles ganhe. Então, eles vão fazer de tudo para dar errado. Né? Então essa é a lição que se dá lá. Agora, você está lá no palco, cheio de gente, apresentando em inglês, uma coisa que não é a sua especialidade, e você sabe que as pessoas vão tentar fazer você ficar mal para o outro grupo ganhar. Né? Então foi por isso que essa foi, sem dúvida nenhuma, a apresentação mais difícil da minha vida de longe. Bom, e a segunda paixão, né, quando eu mudei para os Estados Unidos, era voar. Eu já era piloto, já voava, tinha, enfim, avião aqui no Brasil. Aí comprei uma casa num condomínio que tem uma pista na frente. E aí, bom, comecei, né, assim, eu tinha avião, tal, helicóptero. E aí eu voava eu mesmo, fui para lá, sabe, uma delícia, um monte de gente, todo mundo gosta de aviação. Os Estados Unidos é a meca, né, da aviação mundial. O lugar mais legal que tem para aviação, para o piloto, é os Estados Unidos de longe. Facilidade para voar, enfim, tudo. Aí de repente eu tô lá, vejo um cara pousando com um caça na frente da minha casa. Falei, não, eu tenho que ir lá ver o que é isso, né? E aí falei com ele e falou assim, não, claro, você pode comprar um caça. Assim, como brasileiro, eu nem imaginava que alguém podia ser dono de um caça militar, né? Assim, aqui não pode, né? Ou não podia, pelo menos. E aí, bom, e aí começou essa história e eu comecei a voar. E aí comecei a fazer voo, enfim, montamos um time, não chamava Kion, né? Era só, simplesmente fazia isso por hobby mesmo. E aí ia para show aéreo, fazia apresentação, enfim.
Não era também com o intuito de ganhar dinheiro, era só realmente diversão, fazer o que gosta. E aí começou a Kion Aerosports. Então, quando eu mudei para lá, não foi só estudar, né? Assim, teve a parte de diversão, a parte mais legal. Bom, aí, então, juntando tudo isso, né, depois de entender o que era inteligência artificial, depois de entender tudo, eu falei, bom, agora sim, né, eu acho que tem um motivo para eu voltar ao mercado. Que mesmo antes, né, logo após o meu non-compete, claro que os fundos brasileiros, outros fundos, eles vão te conhecendo, né? E aí eu tive um monte de ofertas, assim, não, vem para cá, vamos consolidar o mercado, escolhe o mercado, vamos fazer isso, fazer um RP, vamos fazer alguma coisa, a gente compra uma empresa e consolida, vamos trabalhar nisso. E eu sempre recusei, né? Eu falei, assim, não tem o que, se não está me chamando a atenção, fazer mais do mesmo. Bom, depois então, né, de ter esse curso de inteligência artificial, eu falei assim, opa, peraí, agora mudou tudo, né? Principalmente a computação em cloud, né? Computação em nuvem, as novas linguagens, enfim, tudo. Falei, agora acho que faz sentido eu voltar para o mercado, porque é alguma coisa nova, né? Assim, uma analogia seria, com todo respeito à área, mas assim, seria você fazer um remédio genérico, que é um remédio que existe, e é talvez mais barato, ou uma embalagenzinha, você pega a fórmula, faz e vende e pronto. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando. Ou você criar um remédio novo. Precisa de pesquisa, precisa entender, mas é um remédio novo, que vai ajudar mais gente, que vai dar um resultado muito melhor. Então acho que essa é uma analogia por que antes eu não quis voltar para o mercado e depois, né, da inteligência artificial especialmente, eu quis voltar. A gente vai agora entrar nisso. Então foi assim, né? Quando eu comecei em 90, por sorte, por destino, era exatamente a transição da máquina de escrever calculadora, né, que tinha muito escritório contábil, não tinha computador ainda, tinha muita coisa manual, né, nessa final da década de 80, para ter o computador. Então foi muito bom, porque era um mercado grande. E agora eu acho que é a mesma, agora é a mesma revolução que aconteceu lá atrás. Agora é sair do computador com um software que sempre repete a mesma coisa, para um software que aprende e um software que vai te entregar muito mais ao longo do tempo. E a gente vai entender agora, né, por que eu estou falando isso. Então vamos começar um pouquinho com a história da inteligência artificial. Né, assim, os primórdios que tem na literatura começam na Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Mundial, sabe que toda guerra tem muito investimento, muito dinheiro envolvido, né? Eles começaram a trabalhar em novos tipos de software, não se chamava inteligência artificial, né? Começou o primeiro caminho, né? Com relevância principalmente para o Alan, que fez uma diferença nessa época. Bom, seguindo, entre 50 e 60, né, em 56, o John McCarthy criou o nome inteligência artificial. Foi daí que passou a ser conhecida realmente como inteligência artificial, né, em 56. E aí, alguns outros avanços, né, como chatbot, como machine learning, mas tudo ainda precário, vamos dizer, é tudo, né, um início, começando, muito investimento, pouco retorno, que esse foi sempre o problema de inteligência artificial. Você investe muito dinheiro para ter pouco retorno. Bom, de 70 quase a 80, sumiu. Ninguém mais queria falar disso, tipo, deu errado, parou, acabou, né, por 10 anos, que é muito, né? Bom, em 80, a sorte, o Japão volta a investir pesado nisso. A gente passa por a IBM, né, investindo bastante, investindo muito nessa área, né? Então, em 97, né, o supercomputador Deep Blue, ele vence o enxadrista Kasparov, que ninguém imaginava que fosse possível, né, um computador vencer um humano, quer dizer, vencer um humano ok, mas vencer o grande campeão de xadrez, que é um jogo difícil, foi uma coisa assim que marcou a história. Então, aqui só chamando a atenção para isso. E aí, em 98, o Google iniciou um trabalho também com inteligência artificial. 2011 começaram a Alexa, Siri, enfim, ainda inicial, mas
começaram a colocar inteligência artificial. Mas ninguém percebia muito, né? Assim, não era uma coisa, você nem sabe, não tinha uma propaganda que isso é inteligência artificial. E aí vem, acho que a grande pergunta, né? Assim, se existe há tanto tempo, por que agora, né? Nesse caso, era ainda 2018, 19, mas por que agora? Então, basicamente, a inteligência artificial ela usa muito poder computacional, ela precisa muito do computador. Então, o único jeito de fazer isso antigamente era com um supercomputador, não era com microcomputadores como a gente conhece. Por exemplo, né, nesse caso da IBM, que ganhou o xadrez, foi com um supercomputador, né, com inteligência artificial, mas você tinha uma restrição, quer dizer, quem que pode trabalhar com inteligência artificial? Quem tem um supercomputador. Mas quem que tem um supercomputador, né? Sim, pouquíssimas pessoas têm acesso a desenvolver, a trabalhar com um supercomputador, né? Então, ficava muito restrito a essas empresas, as grandes empresas, desenvolver coisas. E a intenção delas era, obviamente, fazer coisas e ganhar dinheiro e facilitar a vida delas, né, numa forma geral. E isso, o problema disso é que ele bloqueava o avanço tecnológico. Aí o que aconteceu depois? Bom, a internet popularizou, ficou mais rápida e eles criaram uma coisa super interessante, que é a computação em cluster. Basicamente, você pega milhares de computadores, que imagina que o preço já caiu muito, né? O preço já estava, né? O preço do computador foi caindo ao longo do tempo, né? Em 1990 ou 1980 era um preço. Agora caiu muito, ficou muito barato com a China produzindo, mesmo para o Brasil, enfim, todo mundo consegue ter acesso, quase todo mundo, né? Sim, consegue ter acesso a um computador, toda empresa tem o seu microcomputador. Então, a hora que você junta milhares de computadores, eles são muito mais baratos do que um supercomputador e são muito mais poderosos que um supercomputador. E aí o segundo problema é armazenamento. Quando eu comecei, não sei quem daqui lembra, a gente usava disquete, né? Então usava um disquetinho em cima, um disquetinho embaixo, o de cima era o programa, o de baixo era o banco de dados. Aí depois apareceu o HD. Então assim, o HD era de 10 mega, que era ótimo, assim. Aí saiu de 20, foi assim, sucesso, né? 20 mega. Bom, hoje em dia não cabe uma foto, né? Uma foto aí de iPhone, uma foto um pouquinho melhor, não cabe mais num HD. Então só para vocês terem uma noção de tamanho, o que é 10 mega, né, da época versus agora. Então assim, não tinha menor possibilidade. E aí, então agora, com esse volume de dados que a gente consegue guardar, com acesso a milhares de computadores, com essa tecnologia de clusterização dos computadores, passou a ter supercomputadores e qualquer pessoa pode ter acesso. Ou qualquer pessoa assim, né? É barato você ter acesso a um poder computacional gigantesco, milhares de computadores. E aí a Amazon criou a AWS, né, que ela aluga esses computadores, esse espaço, que a gente chama de cloud, né? E aí você pode usar isso, colocar seu software lá dentro e usar todo esse poder computacional. Aí muda a inteligência artificial. Por quê? Quando você tem o acesso às pessoas, né? E também, lógico, a evolução tecnológica foi para tudo. Foi não só para computador, só para espaço, mas também ela foi para novas linguagens. Então você conseguiu ter muito mais pessoas desenvolvendo a um custo muito menor e aí a inteligência artificial começou realmente a andar. Foi daí então o porquê, né, do meu interesse numa coisa que não é nova, né? E aí, assim, inteligência artificial está presente no seu dia a dia? Sim, em muitas coisas, né? Como, por exemplo, as assistentes virtuais, que eu tinha falado, né? Que basicamente ela funciona assim, o software não está dentro dela, o software ele está na nuvem. Você simplesmente usa ela para acessar os computadores que estão em nuvem, que se transformam, vamos chamar assim, num supercomputador. E aí veio, por exemplo, reconhecimento facial, agora os carros autônomos, a Netflix com o algoritmo de recomendação, que essa foi o grande salto do Netflix, né? Que é indicar para você o que você pode assistir, baseado nos filmes que você já assistiu, baseado nos que os filmes
que outras pessoas com o seu perfil assistiram. Então ele consegue ser muito assertivo e te indicar, né? O que dá uma diferença enorme quando você vai assistir, e aí você não sabe por quê, não sabe nada, e não sabe nada assim, não sabe o que está por trás, né? Mas você passa de Netflix, passa a gostar mais do que qualquer outro serviço online. Então, de filmes online, filmes documentários. Então isso deu uma diferença muito legal. E aí também os aplicativos de saúde, enfim, aí uma gama de coisas que existiam. Aí a gente entra também num conceito um pouquinho mais técnico, assim, a ideia aqui não é nada de techniquez, a ideia é realmente uma coisa fluida para todo mundo entender, né? Então, assim, nós temos muitas áreas de estudo da inteligência artificial. Isso foi muito bom para que cada uma delas conseguisse progredir, né? As universidades, enfim, começaram a estudar isso e fazer com que cada área consiga progredir em paralelo, simultaneamente. Então nós temos a visão por computador, o aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, aprendizado profundo, IA generativa, né, que ficou famosa agora, e mais uma série de outras áreas, vamos chamar assim, de menor impacto. Aí eu tenho aqui alguns exemplos na prática, né, do que é cada coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Tesla, né, que criou, né, criou não, mas assim, é uma das pioneiras nos carros que dirigem sozinho. Por acaso eu tenho um Tesla e realmente ele dirige sozinho. Então ela usa uma dessas áreas, na verdade ela usa mais de uma, né? Ela usa também machine learning, ela usa muita coisa, tanto que cada carro obrigatoriamente é conectado na internet, né? Aqui um exemplo de aprendizado de máquina. Basicamente, o que ele faz? Você cria um algoritmo e uma base de dados gigantesca. Esse algoritmo, ele consegue ir lá nessa base de dados, entender o que tem lá dentro, né? E tomar uma decisão, né? Que no caso aí, o bom caso é o Netflix, que ele vai, cada pessoa que acessar o Netflix tem uma indicação de filme diferente, não é a mesma coisa. O processamento de linguagem natural. Aqui você vê, por exemplo, a diferença se no carro, quando você consegue falar, por exemplo, pedir, aumentar o volume, alguma coisa, né? Num carro, você tem um poder computacional muito pequeno. Você tem que falar a palavra exata, do jeitinho exato, senão não funciona. Mas por quê? Porque o carro não está conectado na internet, você tem um poder pequenininho. É um computadorzinho ali, micro, que está fazendo esse trabalho de entender, né? Diferente, realmente, quando você usa a inteligência artificial. Aqui o LLM, né? Que assim, no fim, muita gente tem a impressão que a inteligência artificial começou com o ChatGPT em 2022, né? Então, isso não é uma verdade, mas realmente assim, eles ajudaram muito até na popularização, né? E todo mundo entrou realmente, final de 2022, entrou no radar das pessoas o chatbot GPT, trouxe, né, a inteligência artificial para as pessoas, né? Popularizou, vamos chamar assim. Bom, aí nós elencamos aqui algumas coisas sobre o chatbot GPT, né, o que poderia ser usado. Assim, são só poucos exemplos, claro que existem muito mais, mas só alguns exemplos do que vocês poderiam usar, por exemplo, num escritório contábil. Então, o chatbot GPT, ele consegue resumir um texto, por exemplo, né, se tiver um texto longo, pedir um resumo, ele consegue entender e gerar textos complexos, né, um texto grande, consegue criar um texto ou, né, entender. Na nova versão, ele consegue fazer cálculo. Em uma das versões do GPT, na GPT-2, antes de ser lançado, ele não fazia nenhum cálculo, zero, não entendia nada. Ele pode até criar uma música, vocês vão criar música de escritório contábil, mas assim, só para entender. Você consegue, por exemplo, pedir, tem essa música aqui, faz uma música parecida com essa, mas mais ou menos assim, tal. Ele faz uma música para você. E
consegue até criar contrato. Por exemplo, você conseguiria pedir para ele gerar um contrato. Vamos dizer que o sistema não faça um contrato específico de alguma coisa que você queira. Você conseguiria pedir para ele fazer um contrato para você. Português, inglês, chinês, o que for, qualquer língua, qualquer contrato, ou a maioria deles, ele vai fazer um rascunho para você, né? Claro que não é para você pegar e sair usando e achar que é advogado, ou achar que é, né, alguém usar, achar que é contador, enfim, não é para isso, mas é para ser um apoio, né, para cortar caminho. Ele vai te gerar um texto base do que você pediu, você copia aquele texto, põe, arruma e faz a carta que você pediu. Ele vai resolver o problema? Não, mas vai te ajudar pra caramba, né? Você não tem que fazer do zero. Você já tem um texto básico para você continuar com ele. Bom, só para dar um exemplo aqui de parametrização, né? O ChatGPT, além dele ter um banco de dados gigantesco, ele tem os parâmetros, né? Para você ter uma ideia, quando ele saiu, em dezembro de 2022, ele tinha 175 milhões de parâmetros. Agora, o ChatGPT 4, que foi lançado, tem 1 trilhão de parâmetros. E eles vão lançar logo o GPT-5, que provavelmente vai usar mais algumas áreas da inteligência artificial, por exemplo, entender a voz. Hoje você tem que fazer com texto. E aí mais algumas coisas que você pode fazer, né? Um assistente virtual, redação assistida, mais ou menos o que eu tinha falado anteriormente. E aí entrando um pouquinho em software contábil, né? A gente vai citar aqui mas a ideia é realmente dizer o que pode ser feito com um software contábil. E isso evoluiu bastante. Assim, eu fiz uma palestra na outra Convecon Conescap e lá eu falei, né? Logo as empresas de software vão começar a ter inteligência artificial. Aí eu dei uma andada por aí e vi que já está começando, né? É que assim, não é nenhuma previsão maravilhosa, simplesmente porque é óbvio que isso vai acontecer pela diferença que dá, especialmente porque quando o ChatGPT veio, ele chamou muito a atenção para que a inteligência artificial consegue fazer. Bom, então nós, né? Então, aí voltando, né, assim, vou voltar então para empreender, vou fazer o quê? Um RP, alguma coisa assim? Não, vou fazer o que eu fiz por mais de 25 anos, né, que é desenvolver um software, né, assim, o que eu fiz a vida inteira praticamente, né, foi exatamente isso, eu vou voltar lá e fazer exatamente a minha área de especialidade. Aí na época, então, né, em 2020, tinha uma necessidade assim, como é que eu explico para a pessoa, como é que eu explico para o usuário, né, contador, para o usuário do software, que ele está falando com uma inteligência artificial, tem alguma coisa trabalhando para ele. Então, aí foi a ideia, foi assim, vou criar um personagem, né? E aí esse personagem, a personificação da nossa inteligência artificial, o KionBot. E aí nós começamos a usar uma série de áreas da inteligência artificial para que isso se tornasse realidade e fosse realmente útil dentro do software. Então uma delas é visão para o computador, né? Então aqui é um exemplo, um DARF. Ele consegue ler um DARF, identificar qual a empresa que é, saber que empresa ele tem que fazer o lançamento. Você não precisa selecionar a empresa e importar o DARF. Você importa o DARF, ele sabe qual empresa ele tem que fazer. Ele leu, ele entende o nome. Aí qual DARF que é? Qual código? O que faz com cada código? Então você tem, né? Isso aqui a gente usa principalmente a visão para o computador junto com machine learning, mas aqui eu queria dar foco na visão para o computador. Ele pode não só enxergar, como ele pode ler texto, ler as coisas e mesmo que seja uma figura, ele consegue tirar lá o texto dessa figura e entender. E a generativa, né, assim, para assistente em tempo real, respondendo dúvidas, enfim. Processamento de linguagem natural, né, nós usamos também, quer dizer, você pode escrever ou falar. Por exemplo, coisas simples ou coisas mais complexas. Por exemplo, abre a escrita fiscal. Ele abre. Aceita sotaque, aceita o que for. Então ele consegue entender o que você está falando e fazer aquilo que você quer, executar o que ele faça. O aprendizado de máquina, né? Então, o que eu estava falando, a gente tem tanto o algoritmo, né, que você monta, e depois tem um banco de dados que ele precisa ser alimentado para que ele, realmente esse algoritmo tome uma decisão, né?
São ver assim, não é mágica, não é nada, não aprende sozinho, não tem nada disso, mas realmente ele consegue, né? O aprendizado de máquina consegue fazer com que, se hoje ele te der uma resposta, de repente amanhã ele vai dar uma resposta bem melhor, pelo uso da tecnologia, pelo banco de dados, né? Quem testou, assim, só para dar um exemplo disso, se você testar hoje o ChatGPT 4 e o 5, depende do que você fizer, a diferença da resposta é gigantesca. É a mesma tecnologia, é a mesma coisa, a única diferença é que a base de dados e a quantidade de algoritmos é completamente outra. Conheça o KionBot, seu copiloto pessoal que irá ajudá-lo em todas as suas tarefas contábeis. Isso lhe dará mais tempo para pensar no seu negócio, em vez de se preocupar com tarefas repetitivas e chatas. Nós acreditamos que no futuro todos os softwares terão obrigatoriamente inteligência artificial. O KionBot é uma inteligência artificial avançada que automatiza tarefas contábeis e auxilia profissionais na análise e interpretação de dados. Ele representa a materialização da inteligência artificial na personificação de um robô, que pode ser acionado a qualquer momento em diferentes contextos, por todo o ecossistema Kion. O KionBot, além de utilizar uma ampla gama de tecnologias de inteligência artificial, também utiliza uma série de ferramentas de automação para que você, como usuário, não precise se preocupar com nada. Além disso, o ecossistema Kion possui um Big Data que é alimentado por todas as interações executadas na plataforma entre o KionBot, governo ou sua empresa, criando conexões e gerando insights e automações fantásticas. Para que todas essas conexões aconteçam, basta arrastar um certificado A1 do seu cliente para o KionBot e, como mágica, ele irá se conectar a todos os serviços do governo, como os federais, estaduais e municipais. Nesse momento, a inteligência artificial começa a agir sobre os dados, e o sistema passa a utilizar aprendizado de máquina, machine learning, para aprender com os dados recentemente alimentados na plataforma. Uma série de eventos começa a acontecer de maneira autônoma. Como consequência, o primeiro evento acontece. Nossa automação fiscal já inicia as conexões com os Cefaz e municípios, incluindo milhares de prefeituras, e começa a efetuar a sincronização dos arquivos XML federais e municipais de saída e entrada para nosso Big Data. O sistema captura os XML, analisa o conteúdo e faz todos os lançamentos, validando e armazenando na nuvem, sendo automaticamente escriturados no fiscal. O sistema de aprendizado de máquina possui conhecimento completo sobre os arquivos, e está aprendendo com eles. Então, ele cadastra todos os produtos ou serviços, bem como o fornecedor, para então escrever o livro de entrada e os serviços tomados. Se for um documento de saída, também são cadastrados todos os produtos, juntamente com o cliente relacionado a esse documento fiscal. Como resultado, isso leva à escrituração autônoma no livro de saídas. Na contabilidade são registradas as contas contábeis pertinentes, contas de cliente para saídas e contas de fornecedor para entradas. Como parte do processo, todos os lançamentos contábeis são devidamente efetuados. O KionBot também utiliza visão por computador, Computer Vision, e é capaz de entender uma variedade de documentos. Por exemplo, você pode arrastar uma DARF ou outro documento, e a visão por computador será acionada para identificar o documento, ler os dados e permitir que você envie diretamente para o seu contas a pagar, ou do seu cliente. Note que ele descobre e entende quem é o cliente, e como fazer os lançamentos corretos por toda a plataforma de forma autônoma. Ele já identifica o código da DARF e efetua a entrada correta em suas contas a pagar. Uma série de outros documentos podem ser enviados, como CPFL, boletos, entre outros. Como ele é um copiloto, você pode interagir com ele a qualquer momento, até mesmo por áudio, pois ele compreende o processamento de linguagem natural, Natural Language Processing. Basta clicar no microfone e fazer uma pergunta, que ele irá entender e executar o comando. Coisas simples como abrir um aplicativo do ecossistema ou tirar uma dúvida, podem ser feitas apenas falando com ele. O KionBot já está utilizando a inteligência artificial generativa como uma de suas inteligências artificiais incorporadas.
Isso significa que você pode fazer qualquer pergunta para ele, e ele será capaz de utilizar e manipular os dados do seu escritório ou do seu cliente utilizando a inteligência artificial generativa. Isso permite que o KionBot responda de forma inteligente e personalizada, gerando respostas criativas e inovadoras com seus dados. Você irá começar a notar o ícone do KionBot Copilot em vários locais da plataforma, e com ele, você sempre poderá ativar sua inteligência artificial. Vamos dar um exemplo. Clique no ícone de inteligência artificial e peça para a inteligência artificial generativa do bot criar uma lista de funcionários com horas extras do seu escritório. Pronto! Veja como ele gerou a lista para você. Agora você pode pedir ao bot para fazer qualquer coisa com esses funcionários. Por exemplo, peça a ele para fornecer o top 3 com mais horas extras. Agora, peça para ele colocar o CPF do funcionário na frente do nome entre parênteses. Esses são apenas alguns exemplos do grande poder dessa tecnologia fantástica que irá percorrer por todo o sistema Kion a partir de agora. Tudo isso que nós mostramos aqui, né? Nós trouxemos para a feira. Quem pode ver, a única coisa que nós não conseguimos trazer foi essa parte da folha de pagamento, que ela está pronta, mas nós não deu tempo de conseguir trazer a tempo. Assim, o time está evoluindo, está trabalhando, isso já funciona, mas ainda em beta. Nós vamos liberar provavelmente na próxima semana ou na outra no máximo. Mas todo o resto que está aqui funciona. Se alguém quiser, por favor, eu tenho o nosso stand para conhecer. Bom, agora, só para fazer um resumo assim geral, a gente até desmistificar um pouquinho a inteligência artificial, né? Imagina que treinar a inteligência artificial é igual ensinar um bebê, né? Então, você vai ensinar, por exemplo, o bebê a andar. Então ele vai pegar, vai ficar em pé, vai começar a andar, né? Dar um passinho, dar outro. Mas aí tem outros problemas, né? Ele tem que olhar para frente, porque senão ele tromba, certo? Porque a gente não pensa nisso. Mas é assim que funciona. Ele vai andar e aí vai trombar com o móvel, vai trombar com tudo. Então, assim, só uma analogia, tá? Não leve ao pé da letra, é só para tentar, assim, deixar fácil de conseguir explicar. Então, você vai ensinar ele, ó, você fica em pé, aí você dá um passo, depois você dá outro passo, você dá outro passo e fica olhando. Só que aí tem objetos, certo? Tem muitos objetos. Então, assim, ó, isso aqui é uma cadeira. Eu não posso andar e passar pela cadeira, né? Por exemplo, aqui é alto, né? Eu não posso andar aqui e sair andando. Eu vou andar e vou cair. Então, essa parte seria a parte que a gente está falando do machine learning. Quer dizer, você vai criando uma base de dados. Isso aqui é uma cadeira, isso aqui é fundo, pode ter uma água, pode ser um rio, pode ser uma piscina e pode ser um pouquinho de água. E aí você toma uma decisão. Eu vou pisar na água, passar por cima dela, ou eu vou dar a volta porque eu não quero molhar o pé? Depende se a água está mais funda, mais rasa, enfim. É isso que a gente vai criando com o machine learning. Então eu já sei andar, já sei enxergar. Mas e aí? Assim, tudo isso tem que acontecer. E se aparecer um outro objeto? E se for um vidro? Por um vidro eu enxergo do outro lado, né? Mas eu não posso passar por ele, eu vou bater. Então é isso que é o aprendizado de máquina. Ele vai aprendendo mais coisas e vai melhorando. Então pode ser que um dia ele venha e bata no vidro. Aí ele aprende que não pode. Aí ele para de bater no vidro. Então assim, aí que eu queria explicar. Essa é a diferença de um software com inteligência artificial e um software sem inteligência artificial, né? Você vai ensinar ele a andar, ele vai daqui ali, ele para e pronto. É isso que ele faz. Ele sempre vai fazer a vida inteira. Se virar para cá, vai cair, né? Um software com inteligência artificial, você vai criando esses algoritmos. Ensinei ele a andar. Então, ele começou a andar, ok. Aí ensinei ele que é uma cadeira, ensinei agora não cai mais e tal. Mas pode acontecer outra coisa, que nem eu falei do vidro, né? Pode tropeçar, pode acontecer Então você tem que criar mais um algoritmo. Caiu. E agora? Tem que ficar em pé, né? Então é um outro algoritmo. E aí o ficar em pé, pode ser que você esteja assim, e a hora que você vai ficar em pé, tropeça e cai de novo. Então aí você vai treinando, mas peraí, se fizer assim cai, e se fizer assado cai. Então você vai melhorando o seu... Vai veio visitar a gente. Ele já aprendeu. Eu já falo um pouquinho sobre ele também. Então você vai ensinando, vai criando os algoritmos e depois vai fazendo o aprendizado de máquina, machine learning, para que o software cada vez evolua. Então,
Hoje ele não sabe fazer uma coisa, amanhã ele aprende a fazer tal. E aí, pode perguntar para você, por exemplo, pode perguntar para o operador, né? O usuário, e diz assim, ó, isso aqui eu não entendi, não sei que conta contábil que é, né, para isso aqui. Então, ele pode pegar e dizer assim, ó, ok, agora eu sei que conta contábil que é. Então, ele vai na próxima vez, ele faz isso para você, porque é uma tarefa repetitiva, né? Mas assim, não existe um milagre, não sai aprendendo sozinho e aí faz tudo sozinho. Não, são algoritmos e machine learning. Algoritmo e machine learning. Quanto mais algoritmo tiver, mais coisa ele faz. Então por isso que, por exemplo, o nosso roadmap é gigante de coisas que dá para fazer. E coisas que nós estamos agora falando com clientes, assim, pô, mas peraí, mas se dá para fazer isso aqui, por que não faz isso aqui? Né? Até ontem, estava falando sobre a folha de pagamento, meu amigo que está aqui na frente, e aí ele disse assim, pô, mas e se o cliente pergunta uma coisa, não dá para fazer, por exemplo, calcular o EBITDA? Dá, mas sim, daria para ele ir lá buscar, trazer, calcular o EBITDA e trazer? Dá para fazer isso, mas assim, de novo é um algoritmo, né? Você tem que treinar ele para que ele faça isso. Então, isso é chamado de pré-treino. Então, você faz um pré-treinamento, cria uma base de dados básica para ele começar a fazer. E aí depois ele vai aprendendo e continua. Então, essa acho que eu queria passar assim, a principal diferença, né, de um software com inteligência artificial, software sem inteligência artificial. Por exemplo, a principal coisa que propiciou, né, que deixou isso acontecer, foi de novo o software em cloud. Por quê? Software em cloud, vamos só voltar um pouquinho. Como é que você desenvolvia um software? Como é que eu fiz o software lá atrás, todo mundo faz software, como é que é até hoje? Você escolhe basicamente uma linguagem, escolhe um banco de dados. Então, por exemplo, usar a linguagem X, banco de dados SQL ou banco de dados da própria linguagem, né? Bom, e aí eu vou lá e desenvolvo o software inteiro, certo? Desenvolvi um software, tá aqui, pronto, ó, folha de pagamento, funcionando, tem tudo, tem os relatórios, tá tudo aqui. Puta, agora tem que atualizar. O que você faz? Pega o software, substitui seu software velho, certo? É assim hoje, né? Assim, hoje quase todos os softwares, eles são assim. Ele precisa trocar o software inteiro para que você tenha aquela atualização. O que essa tecnologia faz? Detalhe, se o software for evoluindo, você precisa trocar o seu computador, certo? Se você comprar um computador um pouco mais potente, porque o software foi evoluindo, foi tendo mais coisa, o sistema operacional, né? Parece até uma parceria Microsoft e Intel, que assim, saiu um Windows novo, puta, agora tem que trocar de computador de novo. Então isso foi um ciclo que aconteceu durante todo o tempo. A gente sempre foi melhorando o software, comprando computador novo, e o software melhorando, comprando computador novo. Como funciona agora com essa tecnologia cloud? O que nós fizemos? Em vez de ter um software com uma linguagem, por exemplo, a folha de pagamento, ela tem milhares de pequenos softwares, que nós chamamos de microserviços. Esses microserviços, cada um pode ser em uma linguagem completamente diferente. Por exemplo, em inteligência artificial nós usamos principalmente Python, que é uma linguagem, mas que não é tão boa para uma outra coisa, né? E aí nós usamos, por exemplo, para desenhar a tela, não é bom. O bom é outra linguagem. Para a tela, né, que o usuário vê, para ela ser responsiva, ser maior, menor, né? Então, nós usamos uma outra linguagem. Aí, nós precisamos, por exemplo, trocar uma coisa, porque agora saiu uma linguagem ainda melhor para fazer uma determinada coisa. O que você faz? Você vai lá, faz aquilo e troca aquele microserviço. Você nunca troca o software inteiro. Então, a gente não tem... não para ninguém, pode continuar usando, porque você acessa cada microserviço individualmente. Não é um software inteiro, não é um monobloco mais. São milhares, então, de pequenos softwares. Essa é a grande diferença. E aí, uma segunda coisa muito legal. Quando ele é nativo em cloud, quer dizer, ele realmente funciona em cloud, a grande vantagem dele é que ele não roda no seu computador. O seu computador manda o comando para ele. E ele roda em milhares de computadores. Aí ele vai otimizar com essa tecnologia de cluster para o computador que tiver disponível naquele momento. E roda aquilo para você. Então, na verdade, o que isso acaba acontecendo é que, primeiro, você não precisa de um computador potente. Segundo, não usa o seu computador. Então, basicamente, você dá o comando. Aí ele vai lá, pega um computador e fica processando. Vamos dizer, sei lá, enviar a DAS para o governo. Então, ele vai ficar lá processando e mandando a DAS. Aí você pode sair de lá. Você não precisa ficar ali. Pode desligar e ir embora. Tanto faz. Porque não é ali que está acontecendo.
Aí você pede outra coisa, ele vai fazer e um outro computador vai usar. Então, na verdade, isso é multitarefa, né? Ele consegue fazer um monte de coisas sem usar o processamento do seu computador. Provavelmente aconteceu já com vocês. Vocês pedem alguma coisa para o computador fazer, se é para o software fazer, você tem que ficar esperando ele fazer, certo? Então esse é um problema. Assim, essa tecnologia, né, não tem esse problema. São vários microserviços usando vários computadores fora. Por exemplo, backup é uma dor de cabeça, né? Você tem que fazer cópia. Mas e se seu banco de dados ficasse na nuvem e essa nuvem fosse protegida e ela tivesse cópia em vários continentes, não é vários lugares, vários continentes diferentes? Você não teria que fazer backup? E se alguém entrar no seu escritório contábil e roubar seu computador, roubar seu servidor, por exemplo, você perde tudo. Não é só dinheiro, o seguro paga o seu computador, mas e seus dados? E se o backup não está atualizado? E se você não levou embora? Sei lá, isso pegou fogo? Não sei. Quer dizer, essa tecnologia resolve também esse problema, né? Que é ela fazer o backup sozinho, ela está rodando fora, o máximo vai acontecer, alguém roubou seu escritório? Ok, compra outro computador. Não, o seguro paga, compra outro e você conecta no segundo que você ligou o computador, seu software está inteiro lá com todo o seu banco de dados. Você viajou, foi para a praia, tanto faz onde você está, desde que tenha, claro, internet. Só que internet, assim, hoje é super confiável e tem em todo lugar, né? Você consegue até conectar seu celular com a internet. Se você fosse ter que transmitir alguma coisa, não ia dar certo. Vamos dizer que você está com o seu laptop conectado com o celular. Se você tivesse que realmente fazer a transação, né, por exemplo, mandar uma DAS, conectar, dificilmente você ia conseguir. Agora, o que eu estou dizendo é que se você não faz isso, você manda o comando para os computadores executarem. E aí que entra, então, um desses, né, desses milhares de algoritmos, é inteligência artificial, que vai te entregar algo muito melhor e vai aprender com o tempo e vai te dar respostas melhores. Então, assim, essa foi a principal, então, motivação que eu tive para falar, não, vamos fazer. Nós trouxemos só o cachorrinho, porque está ligado à história. Ele enxerga, ele tem várias câmeras, né? Ele tem, por acaso, ele é um computador super potente e ele tem um software de inteligência artificial. Então ele não faz muita coisa, mas você consegue programar ele, fazer ele criar um monte de, por exemplo, você fazer uma dancinha, sei lá, põe para ele fazer uma dancinha. Então assim, isso é completamente programável, né? Esses movimentos engraçados. Aqui para levar. Pessoal, move ele para lá, por favor. Não dá para ver. Bom, e aí ele tem um uso de inteligência artificial, só que é bem restrito, porque ele consegue, por exemplo, seguir. Acho que é a principal coisa de inteligência artificial que ele faz. Então, por exemplo, ele segue o dono e ele desvia. Então ele consegue enxergar alguma coisa, dar a volta. Se você correr, ele corre. Se você for devagar, ele fica devagar. Consegue subir uma escada, por exemplo. Mas é só isso, né? Porque ele não está conectado na nuvem. Então ele não tem um poder de processamento gigantesco. Ele tem um poder de processamento limitado ao computador dele. Então assim, a gente não vai fazer ele falar, não vai fazer muita coisa, porque não dá. Só conseguiria se ele fosse conectado em cloud, né? Que vai ter versões, mas não essa. Ele foi desenvolvido no MIT, né? E assim, agora estão começando a usar comercialmente, né? Esse é só para brincar. Na verdade, isso é para pesquisa, você programar e fazer ela evoluir. Mas tem um monte de limitação, mas assim, já é legal, já é um exemplo de aplicação de inteligência artificial. Bom, então era isso. Agora, acho que podia... um detalhe. Então, parte dessa palestra, nós criamos também um curso de inteligência artificial para contadores. Então, a gente entra com muito mais exemplos do ChatGPT, a gente entra com muito mais coisa, né, que você pode realmente utilizar. Lógico que não dava para falar em menos de uma hora, né? Mas a gente vai disponibilizar para vocês o curso gratuitamente e seria muito legal se vocês fizessem, né? Assim, uma parte até do que apresentou aqui teve, né, nos vídeos e tem inclusive e-books que você consegue fazer download, passar para o pessoal do escritório, enfim.
enfim, para aprender, né, o que dá para começar a fazer essa interação e desmistificar a inteligência artificial. Tá joia, pessoal? Obrigado. Então acho que volto com você. Obrigado, Maurício. Bom, uma salva de palmas para o Maurício, né, gente? Dá um segundinho para ele colocar o fone aqui para ele poder ouvir as perguntas. Quem está aberto para pergunta? Acho que a gente teve aqui uma aula de tecnologia, né? A gente não falou só, não desmistificou só a questão da inteligência artificial, mas foi uma aula de tecnologia. Acho que deu para aprender muito sobre as linguagens utilizadas pela inteligência artificial e as aplicações práticas disso numa série de detalhes do nosso cotidiano e também uma aplicação prática no nosso setor, no mercado contábil. Eu vi que já tem gente com mão levantada aí, vamos começar com as perguntas da plateia. Olá, boa tarde. Angélica aqui. Boa tarde. Tudo bem? Tem espaço para filosofia na tecnologia? É o seguinte, eu acho que todo mundo aqui já está ouvindo muita história, boatos, né, de inteligência artificial sobre minar a criatividade, minar o raciocínio lógico. E eu acho que talvez seja um medo pungente aí dentro das empresas contábeis, né? Porque dentro de um processo, não atividades repetitivas, o robô já estamos ok. A inteligência artificial vem aí com outro cenário, né, que não o robô traz inicialmente. Você acha, assim, na sua posição, que realmente isso vai minar a criatividade para fundamentar tomadas de decisão dentro de uma empresa, dos colaboradores ou da alta direção? Ou você acha que vai criar novos caminhos de raciocínio lógico e de fundamentação para a tomada de decisão? Então, assim, isso já aconteceu muitas vezes na história, né? Se você pensar, por exemplo, quando teve a Revolução Industrial, vai acabar o emprego. Quando o computador chegou, né, que eu estava até nessa apresentação em 1990, 80 e pouco, começou a chegar os computadores, os microcomputadores, por escritório contábil, por exemplo, e falou assim, agora vai acabar o emprego, porque o computador, o software vai fazer tudo, e aí, assim, o cara que era datilografava, né, lembra, assim, a máquina de escrever, e era uma calculadora, certo? Era assim, um escritório contábil, tudo na mão. Daí as obrigações foram aumentando, por causa, assim, o computador trouxe uma facilidade, porém, com essa facilidade, o governo trouxe mais pedidos de mais entregas para ele, né? Então, o que eu vejo, honestamente, assim, é uma redução da quantidade de tarefas repetitivas, mas não vai mudar nada. Você simplesmente vai usar a inteligência artificial para te ajudar. Você vai fazer um pouco mais rápido, vai ter um pouco mais de tempo, né? Vai te ajudar, vai ser mais produtivo, vai poder fazer mais coisa. Mas assim, não muda nada, que nem eu falei, por exemplo, você pode ir lá no mesmo ChatGPT e falar, faz para mim um contrato de qualquer coisa. Ele vai fazer para você, mas não dá para você usar. Não sabe? Senão, assim, acabou o advogado. Imagina, assim, você vai pegar aquilo, vai te ajudar, né, a redação, ajudar a responder um e-mail, você vai ser mais, você vai conseguir fazer mais coisa, né? E vai entregar muito mais para o seu cliente, conseguir dar um atendimento melhor. Mas assim, simplesmente, claro, algumas funções mudam, que nem eu falei, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, quem fazia datilografia, começou a usar o computador, mas se você o curso de datilografia acabou, o que você faz? Não existe mais, mas tinha, né? A empresa consertava aquelas calculadoras de rolinho lá, também teve que mudar para consertar computador, porque não conserta mais a calculadora. Então, assim, eu acho que é natural, mas assim, não muda nada, simplesmente vai ajudar, vem para ajudar e reduzir as tarefas repetitivas e melhorar até a qualidade de vida, né? Se ficar fazendo a mesma coisa toda hora, assim, é estressante, né? Claro, os softwares melhoraram, ajudaram muito, cada vez ajudando mais, mas isso é um passo gigante, né, numa direção que não tem volta e que vai melhorar mais. A gente vai conseguir, né, não só nós, todo mundo vai conseguir melhorar muito ainda e ajudar cada vez mais as pessoas. Deixa eu aproveitar e emendar a pergunta da colega aí a respeito do futuro da IA. Como que você vê o futuro da IA? E já também colocar uma segunda questão sobre os riscos, né, da uso inadequado da IA. A colega citou um deles aí, que eu acho que é uma certa obsolescência, né, do pensamento crítico, né, da criatividade das pessoas, mas a gente ouve falar também muito sobre
vigilância excessiva, riscos à privacidade, coisas desse tipo. Tanto que muitos dos principais atores da IA têm pedido para que os governos façam algum tipo de regulação sobre isso, né? Como é que você enxerga esse futuro de novas possibilidades versus riscos de uso inadequado? Então, ainda respondendo a primeira, né, que é o futuro da IA, a gente tem aí a computação quântica vindo, né? Na verdade, assim, imagina um computador consegue ser muito mais veloz, sem entrar muito em detalhes, senão a gente gastaria muito tempo. A internet vai ficar mais rápida, os computadores vão ficar mais potentes, vai ter mais espaço de armazenagem. As empresas agora estão investindo muito, todas as big techs estão focadas em investimento em IA, então, obviamente, assim, isso vai progredir muito, né? Até no exemplo do chatbot GPT, né, do 3 para o 4, muda assim absurdamente o volume de coisas que ele faz. Então, e vai lançar logo o 5. E um mundaréu de empresas no mundo criando soluções para ajudar, né, em outras coisas, ajudar em tarefas repetitivas. E aí, na segunda pergunta, né, eu concordo totalmente que a gente precisava ter uma regulação. Até escrevi uma matéria, saiu em alguns jornais, sobre isso, porque você consegue ter o uso errado de inteligência artificial. Lembra a história que eu falei do nenê, né? É igual. Então, por exemplo, eu fiz um teste, né, de utilizar, por acaso, o chatbot GPT, e ele me deu 2 respostas, seguindo essa mesma linha, só para dar um exemplo pequeno. Eu perguntei sobre o Donald Trump, aí ele me disse que eu não lembro exatamente a resposta, mas disse que é uma figura pública, que é um político, que ele não quer falar sobre isso, né? E aí eu peguei a resposta, troquei Donald Trump e coloquei o Biden. Aí veio, político maravilhoso, é o cara que revolucionou o mundo. Então, assim, do mesmo jeito que isso pode acontecer, se você treinar a IA errado, você vai ter a resposta errada. Ao mesmo tempo, uma outra colocação, por exemplo, se o governo, alguém usar IA de forma errada, por exemplo, para ler, né, você consegue ler, criar um algoritmo para ler um volume gigantesco de dados, né? Então, imagina esse volume gigantesco de dados, você conseguir fazer um post na internet que bate exatamente, tenta mudar o rumo das eleições, por exemplo, né? Então, assim, isso são só 2 exemplos, tem um monte de coisa que é possível usar de forma errada a IA e passar isso, né? Dar uma informação errada, usar errado de maneira que não deveria. Então, eu acho que tem que ter uma regulação, né, para combater esse tipo de coisa, para o uso correto da inteligência artificial. Maravilha, Maurício. Eu teria aqui dezenas de outras perguntas, esse é um assunto cativante, acho que a gente poderia conversar muito mais sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Queria só que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Bom, então, de novo agradecendo, né? Muito obrigado a todos por terem assistido e realmente eu gostaria muito que vocês entendessem, né, assim, passar essa maneira, porque do mesmo jeito que a inteligência artificial apareceu, né, assim, todo mundo passou a conhecer depois do final de 2022 com o chatbot GPT, também começou a surgir um monte de boato, né, não, vai sair a bomba atômica, vai disparar, vai dominar o mundo, então, não é bem assim, tá longe de ser isso, tá? Então, assim, acho que eu queria contribuir para passar isso para vocês, né, espero que eu tenha conseguido e muito obrigado a todos.